Quando falamos de justiça, a gente percebe que justiça é uma temática que é muito variável entre os grupos e entre as pessoas individualmente. Não existe um conceito oficial de justiça. Não, não sobre o emprego oficial de justiça, mas não existe literalmente o que é a justiça. Pode existir no dicionário, né? Mas não existe, obviamente, o que é a justiça, pois a justiça é um conceito muito variável para as pessoas. Existe a justiça na religião, que um livro sagrado ou regras dentro mesmo da religião dizem o que é o certo e o que é errado. E com isso pode dizer se é justo o céu, se é justo o inferno, dando os costumes de o que fazer e não fazer, e isso levará você ao céu ou ao inferno. Ou até mesmo em religiões muito mais antigas, como nas egípcias, que falava sobre campos de julgo, de ver se o coração era puro, se tinha feito atos durante a vida que no coração era puro. Ou a gente pode falar a justiça do homem, que está mais ligado com a justiça moral e ética. Desde cedo a gente aprende com nossos pais, com quem criou a gente, nosso responsável, o que é o certo, o que é errado, o que fazer e o que não fazer diante da nossa sociedade. E assim a gente vê como a justiça pode ser algo bem amplo, muito amplo, muito amplo. A justiça, ela começou muito antigamente, falando de uma maneira mais governamental, de algo exercendo a justiça, que é o que a gente acha hoje em dia, a justiça de hoje em dia, a dos homens. A justiça, antigamente, era muito comum a justiça olho por olho, que a gente pode falar também como vingança. Se alguém chega aqui e mata meu irmão, é justo ir lá, pegar uma faca e matar o irmão do cara. Nesse tipo de justiça, é justo, obviamente. Obviamente isso não é mais viável hoje em dia, que tem um sentido lógico, mas não tem muito um sentido moral e ético isso. Essa justiça simplesmente por vingança, como tu pensa, simplesmente vingança. Tem a justiça, que é a regra do ouro da justiça, que é mais ou menos faça aquilo com o outro, aquilo que você quer que o outro faça contigo. Você gostaria que fizesse contigo. Então, obviamente, você não vai tratar mal as pessoas, porque você sabe que tu não quer que o outro trate mal você. Simplesmente. Aí a gente percebe que é muito variável todo esse lance de justiça. Trazendo para uma visão mais, como posso falar, uma visão mais, não é nem nerd. Pode dizer nerd, que nerd também virou um negócio que é muito, que virou algo bom, né? Antigamente era sinônimo de coisa ruim, hoje é sinônimo de coisa, todo mundo é nerd hoje em dia, porque todo mundo acompanha algo nerd. Vou falar sobre a obra Death Note, que é lá do Death Note, quando a gente assiste, a gente aborda muitos tipos de, não muito, eu vou dizer aqui 3 tipos de justiça. Você pode falar, outros personagens podem falar sobre justiça, mas as 3 principais tipos de justiça que a obra Death Note aborda, que obviamente é do Light, né, aquela justiça meio doida dele, desgraçada, a justiça do L e a justiça do Nier, o N no final. No Light, pra ele, a gente já vê que qualquer coisa, qualquer crime pode ir contra o certo. Qualquer crime, o valor, o que tem que acontecer com aquela pessoa é a morte. A punição para o crime é a morte. Simplesmente. Porque para ele, o que ele acha? Ele acha que os criminosos estão sujando o mundo. Os criminosos estão sujando o mundo e eu quero limpar o mundo dessa sujeira. Então, eu vou punir os criminosos com a morte, porque o mundo está podre. Na visão do Light. Para ele, não faz muito sentido as pessoas que fazem o certo viverem com medo, porque existem as pessoas que fazem o errado. Então ele vai punir os errados e livrar o mundo da sujeira, para que as pessoas do bem, que não são criminosas, possam viver com mais confiança durante seu dia a dia, sem o medo. E o crime, a solução é a morte, né? O White, obviamente, ele não concorda com as leis e nem com a política, porque todo jogo burocrático de um julgamento e tudo tem a ver com lei e política. Ele não concorda e pra ele tudo tá podre, a política,
tudo e ele é a lei e ele é o Deus desse novo mundo. Obviamente, tipo assim, quando tu vê, ele no começo do episódio, ele fala pá. Ele começa a te trazer pro lado dele, né? Falar normalmente, tipo, pra que se ele acha justo. Mas depois já sai muito, hein? Tipo, ele já começa a fazer cada... Nossa, ele é muito desumano e desgraçado, viado. E em contraparte, a gente tem a justiça do L. Que a justiça do L é literalmente a justiça do homem. Não literalmente, me engano. Mas é grande parte a justiça dos homens. Assim que ele quer levar as pessoas à justiça para que as pessoas sejam julgadas de acordo com a lei dos homens. E assim que julgadas, pode acontecer o que tiver que acontecer. Assim como a lei dos homens diz. Se a lei dos homens diz 10 anos de cadeia, 10 anos de cadeia. Se a lei diz pena de morte, por ele, o certo é a pena de morte. Então ele segue majoritariamente a lei dos homens. Mas a gente vê que ele não é... A justiça dele é muito ligado a isso. Ele não tem um grande filtro para as pessoas. Assim como ele pode brincar um pouco com a vida das pessoas, assim como o Kira, mas não é brincar de uma maneira literal, mas é uma maneira meio que só... meio desumana, assim, de conseguir pensar dessa forma, entendeu? De uma maneira, tipo, ele usou um prisioneiro, Lindy L. Taylor, pra falar que era ele, mas o cara já tava condenado à morte. Ele usou como cobaia pro experimento dele, pra descobrir onde tava o Kira, o Light. E ele tava pensando em fazer isso para também ver as regras dos 13 dias do caderno, que se tu usar o caderno 13 dias depois ninguém morrer, então quer dizer que a regra é falsa. Sobre aquele negócio da regra falsa, da regra verdadeira. E do jeito que ele coloca a missa sequestrada lá, e dessa forma, tipo, é meio... Ele passa um pouco da linha da ética e moral, assim, vamos dizendo. Aí a gente entra na justiça do Nier. Justiça do Nier pode ser um pouco parecida com a do L, mas não é. Porque ele tem meio que um conceito da sua própria justiça. Pode perceber que ele tem meio que um conceito da sua própria justiça. Não tá ligado muito à justiça dos homens e à justiça religiosa. E sim a própria justiça dele. O que ele acredita, o que é bem, o que é mal, o que é um ato ruim, o que é um ato bom. A gente percebe isso assistindo a série. Assim, quando ele... das últimas cenas, quando ele debate com o Light, não debate, mas ele tem um passe ali. E ele fala que tipo, o Light é mal porque os atos dele são malignos. Ele sabe que as pessoas são boas e ruins. Mas ele não tá ali pra ver se a pessoa é boa ou ruim. Ele tá ali pra condenar um ato. Isso liga muito com o direito. Porque o direito ele não se importa muito se a pessoa é ruim ou é mal. Não, ela tá ali pra condenar atos. Simplesmente isso. Eu não tô aqui porque tu é ruim. Eu tô aqui se tu fez um crime. Eu tô aqui porque tu roubou. É tipo isso que ele liga. Mas ele não se importa totalmente com as regras. Como, tipo, ele escolhe não publicar. Tipo, o assunto morre aqui. Tipo, quando ele pega o Kira, o assunto morre ali. Tipo, o assunto morreu aqui. Não vai ser divulgado nada desse que ocorreu. Sobre a gente ter pego o Kira. Sobre a gente ter pego o Kira assim. Eu não acho que não. Sobre o caderno, principalmente sobre o caderno, tipo, as pessoas não podem saber que existe um caderno na morte. Ele deixa tudo isso, ele fala que qualquer coisa, se isso der problema de manter tudo isso em sigilo, ele mesmo vai sofrer as consequências. Então ninguém precisa ficar alerta sobre isso. Aí a gente percebe que a justiça de maneira é variável. A justiça nada mais é do que uma reação do ato que você fez. Dependendo de cada ato, isso vai ter uma consequência. A consequência do seu ato. Isso é a justiça. Para cada um. No geral, acho que isso é a justiça. A consequência do seu ato. Aí depende para cada pessoa que é justo. Tipo, em um país, certo, é justo se tu roubou, alguém arrancar teu braço pra eles. Não teu braço, tua mão. Pô, isso é justo. Lá é justo. Tipo, essa é a justiça. Essa é a consequência do teu ato. Aqui no Brasil, não, dá... Quer falar prisão, mas não dá prisão, mas dá cadeia. Aqui, matou. A gente sabe que matar é pior do que roubar. Então, na nossa justiça,
a gente acha que a punição tende a ser maior, tem que ser maior para uma pessoa que matou e uma pessoa que roubou. A gente entende tudo isso a diferença sobre a justiça. Quando a gente é pequeno, quando a gente vai crescendo, a gente convive com várias maneiras de injustiças e justiças, principalmente por causa desse conceito ser um pouco variável. A gente lida com outras crianças que são bem desgraçadas, a gente lida com outros adolescentes que são bem desgraçados e lida com outros adultos que são bem desgraçados. Durante a nossa vida, a gente vê e lida com vários tipos de justiça e é isso. E a gente lida e vê como o mundo é diferente, ainda mais num país como o Brasil, que é um país bem diversificado. Tem pessoas que pensam completamente diferente de outras, e isso é algo bom, na real, porque justiça pra mim também tem um pouco a ver com igualdade e liberdade. Acho que implicitamente tá ligado a essas coisas, pois é justo você ter liberdade e é justo você ser igual ao próximo. Até que justiça tá um pouco ligado com liberdade. Em 1888, foram libertos os escravos negros, né, no Brasil. Os escravos, acabou a escravidão, que tá ligada a justiça com a liberdade e a igualdade. Mesmo hoje em dia ainda sendo encontrado várias pessoas em situações degradantes de análogo à escravidão e situações horríveis, que a gente percebe que mesmo conceitos que todo mundo concorda, não vai ocorrer de forma unânime em toda a sociedade. Sempre vai ter um desgraçado por aí. Sempre. E sempre vai ter... Talvez sempre vai se criar uma nova forma de justiça. Porque imagina, a justiça de 1700 deve ser bem diferente da justiça de 1800, que deve ser bem diferente de 1900, que deve ser bem diferente de 2000, que já é um pouco diferente de 2000 e de agora, de 2024. A gente percebe que é uma evolução. Uma evolução constante e cada vez mais rápida, eu acho. É.